Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal Método Papio. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre teoria de conjuntos. É lógico que teoria de conjuntos é um conteúdo muito extenso. Aqui nessa aula nós vamos falar apenas de diagrama de Venn. Resolveremos uma questão de concurso da Polícia Rodoviária Federal. Para você que está estudando para os concursos da carreira policial, esse vídeo vai ser muito importante. E para você que está estudando para outros concursos, esse vídeo também vai te ajudar muito. Até porque o diagrama de Venn ele cai em praticamente todos os concursos públicos. Então, deixa aí o seu like para ajudar o nosso canal e vamos à nossa aula. Pessoal, vamos iniciar falando um pouco sobre essa questão, algumas informações básicas. Por exemplo, essa questão foi tirada do concurso da Polícia Federal. Essa prova foi aplicada em 2018 e o assunto relacionado aqui é o diagrama de Venn, que é a teoria de conjuntos. Vamos iniciar então fazendo uma leitura do enunciado para contextualizar aqui a nossa resolução. Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser examinados. Constatou-se que, exatamente, 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C. E 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Considere que, separando-se o grupo de passageiros selecionados que visitou o país A, o grupo que visitou o país B e o grupo que visitou o país C, seja verificado em cada um desses grupos que pelo menos a metade dos seus componentes era do sexo masculino. Nessa situação, conclui-se que o grupo de 30 passageiros selecionados tem, no máximo, 14 mulheres. E aí nós temos que julgar se esse item está certo ou errado. Veja que inicialmente nós temos uma contextualização da questão. Em seguida nós temos uma situação hipotética e por fim a banca faz uma conclusão. É essa conclusão que nós temos que fazer o julgamento, se ela está certa ou se ela está errada. Vamos formalizar aqui algumas informações importantes. A primeira delas, 6 desses 25 passageiros estiveram em A e em B. Bem, se 6 desses passageiros estiverem em A e em B, então o número de elementos da intersecção de A com B é igual a 6. Em seguida, constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Outra informação importante, como que nós vamos organizá-la? O número de elementos de A adicionado ao número de elementos de B, subtraído do número de elementos da intersecção de A com B, isso tem que ser igual a 25. Foi isso que foi dito ali. Agora nós temos uma equação. O número de elementos de A adicionado ao número de elementos de B, subtraído do número de elementos da intersecção de A com B é igual a 25. É uma equação. Só que agora, no nosso diagrama, nós temos as nossas informações. Olha só, eu disse que x é o número de passageiros que estiveram apenas no país A. E y é o número de passageiros que estiveram apenas no país B. E nós temos aí a nossa intersecção de A com B, que é igual a 6, que foi dita no nosso enunciado. Só que nós temos uma informação que não foi dita, pelo menos explicitamente no enunciado. Olha só, 5 passageiros estiveram apenas no país C. Essa informação não está explícita, mas nós podemos tirar uma conclusão lá do enunciado. Olha só, tem uma informação importante ali. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros selecionados estiveram em A ou em B. Nenhum desses 25 passageiros esteve em C. Então veja só, se nós temos 30 passageiros no total, e 25 deles esteve em A ou em B, e nenhum desses 25 esteve em C, então o que sobra para C são
30 menos 25, que é igual a 5. Por isso que nós colocamos ali essa informação, que não está explícita no enunciado, então nós temos que tirar nossa própria conclusão aqui. Então, incluímos a nossa informação aqui no nosso diagrama de 5 pessoas que estiveram apenas no país C. Vamos substituir essas informações aqui. O número de elementos de A é x mais 6, adicionado ao número de elementos de B, que é y mais 6, subtraído do número de elementos de A intersecção com B, que é 6. Isso tem que ser igual a 25. Vamos organizar essa nossa equação. Então vai ficar x mais y, que é igual a 25, menos 6. Nós pegamos o primeiro 6, que estava positivo, e passamos para o outro lado negativo. Os outros dois 6, nós temos um 6 positivo e outro negativo. Nós cancelamos os dois. Então, nós temos x mais y, que é igual a 19. Então, é isso que nós temos. Nós temos o número de pessoas que estiveram apenas no país A, que é x, adicionado ao número de elementos ou de pessoas que estiveram apenas no país B, a soma dos dois é igual a 19. E aí, o que acontece? Como nós temos informações de menos aqui, nós vamos mudar um pouco a nossa estratégia. A conclusão da questão diz que nós temos no máximo 14 mulheres nesse grupo. Nós vamos criar uma situação para tentar refutar essa regra de ter no máximo 14 mulheres. Refutar significa que nós vamos desmentir. Nós vamos mostrar que existe uma situação que fura essa nossa regra que foi mostrada aqui no enunciado. Então, nós vamos criar uma situação hipotética, só que nós temos que organizar primeiro as informações. Nós não podemos infringir regras. Nós sabemos que x mais y é 19. Então, vamos afirmar que x é igual a 10 e y é igual a 9. Ou seja, 10 pessoas estiveram apenas no país A e 9 pessoas estiveram apenas no país B. Criamos uma situação hipotética para dar continuidade na nossa resolução. Agora, o nosso diagrama tem a seguinte característica: 10 pessoas apenas em A, 6 pessoas na intersecção de A com B, 9 pessoas apenas em B e 5 pessoas apenas em C. A partir dessa situação, nós vamos dar continuidade na nossa resolução. Primeiro, nós vamos colocar o número de elementos de cada grupo, já que é isso que foi colocado ali na situação hipotética. Nós temos 16 pessoas no grupo A, que é 10 mais 6. Nós temos 15 pessoas que estão no grupo B, que é 6 mais 9. E nós temos 5 pessoas no grupo C. Agora veja que ao lado do nosso diagrama, nós temos a intersecção de A com B e na frente nós temos o número de homens e o número de mulheres. Isso acontece também no grupo de somente em A, somente em B e somente em C. Como nós estamos trabalhando aqui com quantidades de homens e de mulheres, então nós vamos especificar aqui para você a quantidade de homens e mulheres em cada um desses grupos. Então, olha só, o que nós estamos querendo aqui? Criamos já uma situação hipotética e já definimos os grupos A, B e C. Nós temos que cada um desses grupos, A, B e C, metade tem que ser homens. E nós vamos trabalhar apenas com a metade. Por que nós vamos trabalhar apenas com a metade? Podemos trabalhar com mais. Só que nós queremos refutar o fato de ter no máximo 14 mulheres. Então nós vamos trabalhar apenas com a metade de homens. Para quê? Para potencializar a quantidade de mulheres em cada um desses grupos. Então, por exemplo, nós vamos criar aqui que na intersecção nós temos 6 homens e 0 mulheres. É uma situação aleatória. Podemos criar uma outra situação aqui também. Mas, por enquanto, essa foi a regra que nós definimos. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. No grupo A, nós temos 16 pessoas. E nesse grupo, metade tem que ser homem. Metade de 16 é 8. Então, nós temos que ter 8 homens no grupo A, ao todo. Só que na intersecção de A com B, nós já temos 6 homens. Para chegar nos 8, nós temos que ter 2 homens no grupo de somente A. Só que somente A, nós temos 10 pessoas. Se 2 são homens, então nós temos que ter 8 mulheres. A mesma coisa vai acontecer no grupo somente em B. Olha só, B possui 15 pessoas. Metade de 15, porque pelo menos metade tem que ser homens, e nós definimos aqui
que nós vamos trabalhar apenas com a metade? Então, metade de 15 vai dar 7,5. Não dá para ter 7,5 homens. Então, arredonda para cima. Então, nós temos 8 homens no grupo B. Se nós temos 8 no B e 6 homens já estão na intersecção de A com B, então, quantos que faltam para chegar em 8? Se nós já temos 6, faltam 2. Então, nós vamos colocar 2 homens ali somente em B. Só que somente B tem 9 pessoas. Se 2 são homens, então nós temos que ter 7 mulheres. Excelente. Agora, para finalizar, o grupo C. Muito tranquilo o C. O grupo C não tem interferência da intersecção de A com B. Então, nós sabemos que dessas 5 pessoas, pelo menos metade tem que ser homens. Então, metade de 5 é 2,5. 2,5 não dá, então arredonda para 3. Então, nós temos 3 homens e 2 mulheres. Por enquanto, nós não infringimos nenhuma regra. Nós seguimos todas as regras possíveis que foram colocadas no enunciado. Agora, nós vamos organizar as informações relacionadas às quantidades de mulheres em cada um desses grupos. Número de mulheres na intersecção de A com B, 0. Número de mulheres somente em A, 8. Número de mulheres somente em B, 7. Número de mulheres somente em C, 2. E aí nós vamos colocar o nosso total aqui, que é 0, adicionado a 8, adicionado a 7, adicionado a 2. Então, 0 mais 8 mais 7 mais 2 é igual a 17. Veja que nós conseguimos chegar numa situação hipotética onde nós temos no grupo total de 30 passageiros 17 mulheres. E o que diz no enunciado? Que nós temos no máximo 14 mulheres. Então, nós encontramos uma situação que fura a regra criada no enunciado. Então, era isso que nós queríamos, criar uma situação que possa refutar o que foi colocado no enunciado. Agora, você pode criar outras situações hipotéticas e você pode também refutar. Você pode encontrar 17 mulheres, você pode encontrar 16, pode encontrar 15, pode encontrar também uns 14, pode encontrar até 13, quem sabe, ou pode encontrar até mais de 17. Pessoal, o que importa aqui é que nós conseguimos criar uma situação que refutou a regra de conclusão lá do enunciado, onde foi mencionado que teríamos, no máximo, 14 mulheres no grupo. Agora, por que nós tivemos facilidade e tivemos sucesso muito rápido para finalizar essa questão e para refutar o que foi colocado lá no enunciado? Foi colocada uma regra em que as pessoas ou os passageiros deveriam ser divididos em grupos. Grupo A, o grupo das pessoas que viajaram para o país A. Grupo B, o grupo de pessoas que viajaram para o país B. E grupo C, grupo de pessoas que viajaram para o país C. E aí a regra é o seguinte, que pelo menos metade das pessoas de cada um desses grupos deveria ser homens. Agora, pelo menos metade. Por exemplo, se nós tivéssemos 4 pessoas no grupo A, pelo menos metade seriam 2. Mas poderiam ser 3, que é pelo menos metade. E poderia ser 4 homens e nenhuma mulher. Entendeu? O que nós queríamos fazer aqui? Refutar a regra. Então, nós queríamos provar que existiam mais de 14 mulheres. Então, o que nós fizemos? Colocamos uma situação mínima para os homens. Então, a quantidade mínima de homens é que tenha pelo menos metade. Então, foi com isso que nós trabalhamos. E aí nós conseguimos refutar com muita facilidade. Então, nessas questões do CESP, nós temos que trabalhar com as situações. Quando nós percebemos que existem poucas informações para nós concluirmos uma resposta, nós podemos trabalhar com a situação de refutar. Nós criamos uma situação que vai desmentir o que foi colocado lá no enunciado. Então, nós podemos marcar essa questão como errada.